Derek Carr deixou a equipe do New Orleans Saints numa encruzilhada e agora não resta dúvida, né? Já pode mandar o Shedeur Sanders procurar uma casa para morar em Nova Orleans, né? Será que é isso? Bom, mais ou menos. Vamos conversar aqui. Fala aí, meu amigo, minha amiga ligados no Toque Passa, chegando aqui para abrir mais uma semana para falar de NFL, com algumas notícias, com algumas coisas para a gente comentar. Quero trazer esse tema aqui que saiu poucas horas depois de ter saído o vídeo na sexta-feira e eu quero discutir com vocês, claro, saber a opinião, muito importante. Deixa aqui embaixo o seu comentário, deixa o seu like, o seu hype, se inscreva no canal, compartilhe o Toque Passa, já sabe como é que funciona, né? Faltam menos de 150 pra gente bater os 27 mil inscritos no canal. Eu tô torcendo bastante pra que a gente chegue o mais rápido possível. Peço que se você puder ajudar um pouco mais, faça parte do nosso clube Amigo Ligado, seja um apoiador do Toque Passa. Tem grupo no Telegram, tem a videochamada que rola uma vez por mês durante a off-season, semanalmente durante a temporada regular pra gente conversar também sobre a NFL. Então você colabora pra gente manter o trabalho vivo. Vamos nessa! Roda a vinheta. Vamos lá então, começando pedindo aquela moral pro Gol. Você já sabe muito bem, aqui embaixo na descrição tem o link lá para você ver o canal do ugol.com.br, o canal no YouTube. Tem o podcast que eu apresento todas as quintas-feiras, né? Vocês conferem lá, quem gosta do futebol da bola redonda, pode conferir lá. E nessa segunda-feira também tem o Gol nas Américas, que é com o Dudu Monsanto, muito bom programa. Vale a pena, confira lá o canal oficial do Gol e assista os vídeos, compartilhe também. Passar uma agenda do Toque Passa antes aqui, porque nessa terça-feira a gente vai ter uma live especialíssima às 7 da noite no horário de Brasília. O Ivo sugeriu, eu topei na hora. Estarei com o Ivo Stank e com vocês para a gente fazer o nosso mock draft, né? Vou tentar não arrastar demais, mas vou tentar passar por todos os 32 times. Tem uma agenda limitada, né? Meu horário aqui é meio complicado, já estou a 4 horas de fuso, mas conto com a participação de vocês 7 horas da noite no horário de Brasília para a gente fazer esse mock draft. Na quarta, mais cedo, eu vou fazer um bate-papo especialíssimo com o Golim, né? E aí deve entrar na quarta tarde para quem faz parte do Clube Amigo Ligado. Na quinta-feira já devo colocar no YouTube para todo mundo, mas eu vou soltar primeiro com o exclusivo, né? Mas depois vai entrar pra galera. Vamos lá então, vamos lá aqui, porque poucos minutos depois de eu colocar o vídeo no ar, essa notícia não tinha saído ainda, tinha acabado de sair a notícia do Joe Flacco na equipe dos Browns. E aí depois aqui, eu tava até acompanhando nesse domingo aqui, o Pickett falando que ele tá planejando ser o quarterback titular da equipe dos Browns, né? Não quer discutir, não vim aqui para passear, eu vim aqui para jogar. É normal, né? Esse momento aqui é o discurso natural, acho que não tem que perder tempo com isso. Mas saiu a notícia da extensão contratual do Jalen Pitre com a equipe do Houston Texans, ele que é uma escolha de segunda rodada em 2022, muito bom jogador, é um safety / um nickel corner, né? É um ótimo jogador. Fez uma temporada de calouro espetacular. A temporada passada ele estava indo muito bem também. Aí na semana 12 ele sofreu uma lesão no ombro e acabou perdendo o restante da temporada. Mas é um jogador muito bom e merecia esse contrato. Disputou sua terceira temporada no time. Estava apto a receber um grande contrato, uma extensão contratual. Ganhou um acordo, segundo as informações, 3 aninhos, 39 milhões de dólares. Um bom valor. 30 milhões de dólares garantidos, tá bem pago aqui o Jalen Pitre, que eu acho um bom jogador mesmo, tá? Um cara que eu gosto de ver em campo, bem inteligente, faz uma leitura bem interessante. O Drew Lock, né, vai seguir aí sua trajetória na NFL, ele tá atrás de mais jerseys, né? Aqueles caras que vão ficar rodando por aí, vão lá, vão colecionar, montar uma belíssima, uma vasta coleção de jerseys, mas agora ele vai pegar uma repetida. Acho que ficou faltando alguma lá na equipe do Seattle Seahawks e ele está voltando para a equipe do Seattle Seahawks. Ele fez parte daquele pacotão que foi enviado para Seattle na troca com o Russell Wilson em 2022. Disputou a posição com o Gene Smith, acabou perdendo, né, essa posição, essa vaga de titular, e ficou como reserva por 2 temporadas por lá. Fez 2 jogos como titular, uma vitória e uma derrota, 543 jardas passadas, um passe para touchdown, uma interceptação, nada demais. Opa, a garganta tá ruim aqui, mas eu não tô com pouco tempo, então vai ficar assim mesmo, tá? Desculpa. No ano passado,
Ele estava nos Giants como reserva, né? Olha só, hein? Tava com reserva do Daniel Jones e do Tommy DeVito, né? Porque aí, quando o Daniel Jones foi dispensado, o DeVito se machucou, ele acabou jogando, ele terminou 1-4. Né? Teve uma vitória e 4 derrotas, 1.071 jardas passadas, 6 passes para touchdown e 5 interceptações. Mas o mais interessante é que essa vitória foi contra a equipe do Indianapolis Colts. Ele teve 4 passes para touchdown. 4 passes para touchdown e nenhuma interceptação. Então, o que deixa para o restante dos jogos, para os outros 4 jogos que ele perdeu, um total de 2 passes para touchdown e as 5 interceptações. Né? Esse é o ponto aqui, esse é o problema do Drew Lock, que é um jogador bem fraquinho mesmo. Né? Para mim não tem nível de NFL, mas vai ficar rodando aí porque, né, tem um bom agente e vai seguir. Uma nota muito triste para falar aqui do final de semana, que foi a morte do Kyren Lacy, né, um recebedor produto de LSU, ia procurar o seu caminho na NFL neste momento, 24 anos, ele não foi convidado no Combine por alguns problemas, ele era um jogador bem interessante, jogou 3 temporadas em LSU, liderou a faculdade em touchdowns na temporada passada, com 9 touchdowns recebidos, teve 866 jardas recebidas na temporada passada, em 58 recepções, foram 12 jogos, só que ele se envolveu num problema ali em dezembro, em meados de dezembro, quando ele se envolveu num acidente. Nesse acidente teve uma vítima fatal, um homem de 78 anos, e o Lacy, ele fugiu do lugar sem prestar socorro, sem ligar para as autoridades. Depois ele se entregou para a polícia e aí pagou uma multa de $150 mil, né, uma fiança, está respondendo em liberdade, mas responde uma série de processos. Tem homicídio culposo, né, que você não tem intenção ali, direção perigosa, fuga do local, um monte de problema que ele está resolvendo ali, mas era um jogador talentoso mesmo, por isso que ele acabou, né, ficando de fora aqui. Ia ser difícil a vida dele, mas muito melhor vivo, né? 24 anos cara, muito novo mesmo, tem muita coisa pela frente. Ele foi encontrado morto na noite do sábado em Houston e as causas são desconhecidas até esse momento. Vamos lá então falar de Derek Carr e especular um pouquinho mais sobre o draft. Lembrando que amanhã, então, às 7 da noite, teremos o nosso mock, né? A gente vai fazer aqui a seleção. Eu vou conversando com o Ivo, naquela dúvida que ficar, e joga pra galera, vem as opiniões no chat, a gente vai conversando para chegar no meio do caminho. Mas vamos lá, o Derek Carr vive uma off-season bastante agitada na equipe do New Orleans Saints, e a sua disponibilidade para a temporada está em xeque. Essa informação saiu na sexta-feira, né, mais para o fim da tarde. O Ian Rapoport trouxe o informe de que ele está com uma lesão no ombro, tá? E aí estaria considerando algumas opções. Dentre as opções está passar por uma cirurgia. Passando por uma cirurgia, é pouco provável que tenha condições de estar em campo em 2025, e aí levantam uma série de dúvidas em cima da equipe dos Saints, né? Os Saints começam nesta segunda-feira o trabalho de off-season, e é o primeiro dia, né, de trabalho aqui com o Kellen Moore como o treinador. Mas vamos lá, Derek Carr, né? Derek Carr, semana 14 da temporada passada, ele teve uma fratura, aliás, várias fraturas, né, vários ossos da mão esquerda, a mão não passadora. Acabou, né, foi um jogo contra os Giants, não jogou mais depois disso. Já tinha perdido alguns jogos antes, com um problema no oblíquo, né, ou região muscular aqui perto do abdômen. Perdeu 7 jogos no total, perdeu essa reta final, tinha perdido antes. E os Saints foram muito mal quando contaram apenas com o Spencer Rattler e com o Jake Heaner, né? Eram as opções que tinha de quarterback. O cara tava na sua segunda temporada na equipe dos Saints. Os Saints no ano passado terminaram com 5-12, tiveram aquele começo muito bom, né? As 2 primeiras partidas vencendo um ataque incrível, muitos pontos. Com o Derek Carr, o time foi 5-5, né? E ele teve aí 2.145 jardas passadas, 15 passos para touchdown e 5 interceptações. Ele começa a temporada sendo muito questionado. Durante a pré-temporada a torcida pedia muito para colocar o Spencer Rattler, querendo tentar um pouquinho mais o Rattler. Mas ele começa entregando bem e vem a lesão, a primeira lesão. O time já estava se
farelando, né, com problema na linha ofensiva, vai perdendo uma peça atrás da outra, recebedor aqui, concussão lá, e vai caindo, né, por água abaixo, e foi de mal a pior, também era mal treinado e era um time que estava fazendo muito mais do que eu imaginava naquelas primeiras semanas mesmo, era de se duvidar que aquilo lá fosse mantido. Mas isso aqui é mais um teste, né, porque o Derek Carr, ele tem contrato para esse ano e para o próximo ano. Nesse ano, o pessoal conseguiu acertar lá, fazer uma reestruturação do contrato dele e tá batendo 20,4 milhões de dólares na folha salarial, né? No salary cap, o hit dele é de 20,4 milhões. Em 2026, no ano que vem, é de 69 milhões de dólares. É muita coisa, né? E é pouco provável que ele fique, e, né, você tem que procurar um futuro mesmo. Mas aqui é um dos pontos que a gente tem que conversar. Ele não queria reestruturar o contrato dele, conseguiu, fizeram uma reestruturação, transformar o salário dele nesse ano em signing bônus, porque aí você consegue parcelar. Ele tem contrato mais void years, né, aqueles anos que estão lá mais para fazer parte para o salary cap, para poder dividir. 27, 28 e 29 ele ainda teria esses void years para parcelar. E agora fica a dúvida. Com o Derek Carr, eu já tinha falado para vocês, eu não pensaria em draftar Shedeur Sanders. Não pensaria com o Derek Carr. Cara, vai mais um ano, né? Eu espero, na pior das hipóteses, eu vou ficar com, sei lá, uma escolha alta para pegar alguém no ano que vem. Mas os Saints, eles têm hoje 4 quarterbacks no roster. Derek Carr, o Hinner, o Rattler e o Ben DiNucci. Ruim, né? Tudo é ruim. Os Saints têm cerca de 27 milhões de dólares em aberto no salary cap. Podem assinar com um quarterback veterano, se for o caso, o Derek Carr. Falaram até que o Aaron Rodgers entra como uma dessas opções. E aí, falando, se eu fosse o Aaron Rodgers, usando a camisa dos Bears, fica estranho falar isso, mas se eu fosse o Aaron Rodgers, minhas opções seriam Vikings, Steelers, aposentadoria, ficar em casa de boa, cara, apresentar Joe Party e Saints. Talvez. Acho que eu colocaria aposentadoria de novo, né? Não sei. Tem algumas opções antes de chegar no Saints. Eu não gostaria de assumir esse cargo agora, ainda mais porque ele tá esperando os Vikings. Se ele tá dando esse chá nos Steelers, os Saints, para mim, não tem a menor chance de conseguir atrair o Aaron Rodgers. Mas, vamos lá. Eles têm a pick 9. Pick 9 no draft, a gente pode ter o Shedeur Sanders ainda. Essa é a expectativa. Ken Ward é pick número 1 e depois ali, mesmo quem precisa de quarterback, meio que se arrumou, deu um jeitinho ali, tá tudo bem, tô vendo outras coisas. Não acho que os Raiders vão fazer isso, né? Pegaram o Geno Smith já, todo mundo deu uma arrumadinha na casa e ficaria pro Saints. Especulam até que os Saints poderiam dar aquela aloprada e propor para os Patriots uma troca e subir na 4 para garantir que ninguém vai pegar o Shedeur Sanders e eu quero isso aqui. Vamos lá, eu tenho muitas dúvidas, tá? Já vou dizer que eu acho basicamente inevitável, se eu tivesse que apostar, aliás as casas de apostas estão colocando cada vez mais o Shedeur Sanders na equipe do Saints, eu acho muito provável que se ele estiver disponível na 9, devem pegar. A tendência é essa. O sentimento é esse, mas eu não faria, E aí é sempre importante, chama a opinião de vocês, deixa o comentário aqui, fala o que é, eu vou dar os meus argumentos, eu quero saber da galera, né? Mas eu não pegaria, mesmo que o Derek Carr não possa jogar, tá? Por quê? Cara, os Saints, eles não precisam do Shedeur Sanders agora, eles não precisam, né? Não é assim, putz, o time tá arrumado e, cara, vou ficar sem meu quarterback, o que vai acontecer? Os Saints precisam botar a mão na consciência e fazer aquilo que já deviam ter feito há muito tempo. Colocar a casa em ordem, né? O Mickey Loomis, que é o General Manager, ele precisa entender que não dá para ficar fazendo puxadinho. Isso aqui tá parecendo aqueles prédios que você vê na TV, sabe? Que o cara tinha uma casa, aí ele constrói um adendo aqui, aí ele puxa um anexo aqui, e você percebe e fala assim, cara, isso aqui vai cair. Vai cair, não tem como ficar em pé. A gente não sabe nem como estar em pé. Não é legal, não é bonito, não deve ser confortável e não tem estabilidade nenhuma. Isso aqui não vai para lugar nenhum. A melhor coisa é botar no chão e aí você vai arrumando. Cara, é muita gambiarra.
Isso aqui, a equipe do Saints hoje, quando eu olho, eu acho que é um time que é totalmente na base da gambiarra. Né? Tem bom jogador? Tem bom jogador. Mas faltando alguma coisa na frente. Sabe? É difícil achar analogia, é porque eu acho que o Saints é perfeito para isso. Você vai ver, você tem um Alvin Kamara, que é um baita de um running back, mas aí você tem problema na linha ofensiva, aí você tem um cara, e esse cara se machuca, aí você não tem mais ninguém, e é o caso do Kamara também. O Kamara é um ótimo running back, mas aí o Kamara machuca, você não tem ninguém para pôr no lugar. Esse é o problema. Aí você tem 2 recebedores, esses caras estão sempre machucados, tem um problema. Cara, toda hora dá um problema. E é isso que eu não consigo ver como saudável para colocar o Sanders. O Shedeur Sanders é um cara que eu falei no outro vídeo, ele precisa de estrutura. Ele pode se desenvolver e pode ser um grande jogador no futuro, não apostaria nisso, mas ele pode ser um baita de um quarterback, campeão de Super Bowl e tudo, mas se ele cair num ambiente correto. E o Saints está longe de ser qualquer coisa de correto nesse momento. Eles não são exemplo de correto para nada. Nada mesmo. Cara, tá tudo errado por lá. E aí você vai colocar um cara ali pra quê? Né? Técnico novo, um time com folha salarial que tem um problema, vende o almoço pra... então, acertou agora aqui, já tá devendo pro ano que vem, tá devendo pro outro ano, vai devendo toda hora, empurra com a barriga essa dívida e você não consegue construir de fato um time pra ir adiante. E aí você vai pegar um quarterback que você não tem certeza. Né? Eu não tenho a certeza no Ken Ward, mas entendo que seria inevitável pegá-lo, e aí eu vou construir um time ao redor dele. Né? Mas nesse cenário não seria bom para o Shedeur Sanders. Não sei nem o que vai acontecer com o Saints. Eu vi até gente falando assim, pô, mas se você não pegar ele, se você pegar ele, talvez ele dê errado. Se você não pegar, é 100% que vai dar errado, porque você não vai ter nem tentado, você tem que tentar. Mas, cara, essa pick 9 tem um valor. Você tem um draft que você tem várias opções interessantes para melhorar. Você pode melhorar a sua linha ofensiva, você pode melhorar a sua defesa, você pode... Tem vários outros setores do time que você pode colocar uma peça ali para ser titular na semana 1. Se esse time vai brigar ou não vai brigar, não sei, porque a questão de quarterback lá é ruim mesmo. Se você não tiver o Derek Carr, vai ser complicado. Sei lá, em algum momento talvez você consiga falar com os Giants e pegar o Winston. É ruim, mas passou por lá, conhece alguma coisa. Você consegue ainda encontrar alguém, porque vai começar a temporada, você vai ter alguém livre ali no mercado para você tentar só figurar. Não fazer um papel horrível, mas você sabe que você não vai ser bom. Com o Shedeur Sanders, a minha sensação é que você vai pegar esse cara, vai colocá-lo em campo, ele vai enfrentar problemas, porque ele vai ter uma linha ofensiva que é muito ruim. Vamos lembrar o Spencer Rattler ano passado, né? E você vai só queimar essa escolha. E no ano que vem você vai estar procurando, muito provavelmente, um treinador e com muitas dúvidas do Shedeur Sanders. Ninguém vai dispensar o Sanders no primeiro ano. Acho que pelo sobrenome dele, por todo o histórico, você não vai dispensá-lo no primeiro ano. Mas você vai ter muitas dúvidas sobre isso. Tá? Então eu sou muito favorável a você parar, sentar e respirar. Eu vi até um tweet, aliás, um post no Instagram do Dave Chiodini, nosso colega Dave Chiodini. Eu procuro não assistir o conteúdo dos outros para não ser influenciado ou então para não deixar alguma coisa para lá e para cá, mas eu vi ele comentando, até falando sobre isso, e eu não olhei a hora que ele tinha postado isso, se já tinha saído a notícia do Derek Carr ou se não tinha, mas ele estava falando nessa linha que os Saints tinham condições de aproveitar o draft para colocar talento no seu grupo, né? Para botar mais jogador, fazer algumas trocas, pegar o máximo de picks que você puder escolher ali no seu draft, botar cara jovem, com qualidade, barato, para depois botar um quarterback ali. Pode ser ano que vem. Um cara que você vai colocar ali e ele vai encaixar e, putz, tá tudo funcionando. Olha só como funciona, como tá bom. Agora, colocar o Shedeur Sanders nesse momento aqui, você vai atrapalhar o seu time, você vai atrapalhar o treinador que tá chegando agora tentando se estabelecer, você vai atrapalhar o Shedeur Sanders, que pode ter um problema de confiança até, né? Porque isso aqui às vezes entra na cabeça do cara e ele acha que ele é o grande culpado de tudo. Então, eu não faria. Não faria essa... Eu manteria esse pensamento do Chiodini, não sei o que eu falei, não sei se foi antes ou depois, mas eu manteria esse pensamento. Vou juntar o máximo possível de bons talentos. Subir para 4
olha, eu adoraria que os Patriots fizessem um trade down e juntassem mais umas picks interessantes e passassem uma pick até pro ano que vem, porque provavelmente a pick do Saints vai ser uma pick boa no ano que vem. Mas eu não faria essa troca. Perder escolha ainda para subir, para garantir um cara que eu não tenho certeza, eu acho que você tem que draftar quarterback na hora que você tem realmente certeza. Por mais que seja valoroso, por mais que a gente está desperdiçando muito talento, muito jogador, por querer pegar no começo. Sabe, eu não vejo problema nenhum se os Saints foram pegar o Dart no segundo round, se for o caso. Os Steelers pegaram o Sanders, então eu vou pegar o Dart. Pro que vem ou ano que vem, sinceridade, não vejo problema nenhum. Se tudo der errado, ainda tem, né, o próximo ano, tem o próximo draft, mas eu não faria essa loucura. Quero saber a sua opinião. Deixa aqui embaixo o seu comentário. Lembrando a vocês, conferir aqui. Se inscreve no canal e clica no sininho, porque assim que sair um vídeo novo, você vai ser notificado. E não esqueça de olhar aqui, tá? Assiste aí o vídeo que rolou na sexta-feira. Valeu, aquele abraço.